I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Conversa Vinílica e hoje invadindo o espaço do João Francisco. Que prazer, Pedro. Muito obrigado por nos receber aqui. Legal. E abrir um pouco da tua vida musicalmente falando, meu caro. Bom, é um prazer te receber aqui em casa. Bom, eu venho de uma família, pelo lado do meu pai, principalmente, muito musical, né? Meu pai sempre gostou muito de jazz e Frank Sinatra, essa geração assim. Minha mãe também gostava muito de música. E, bom, me criei com meu pai ouvindo música e... meu interesse eu sempre me interessei por música, desde muito pequenininho, desde já... Meus dois primeiros ídolos foram o Burt Bacharach e os Secos e Molhados. Toma, você começou aí, de onde é que veio essa influência? O Secos e Molhados, inclusive, foi quando eu estava no primeiro ano da primeira série, então eu aprendi a ler com as letras deles. Opa, que legal, cara. Então mal sabia eu que eu estava lendo Vinícius de Moraes, famoso, cara. Como é que era no Modernista? Bambalalão, senhor capitão, tira esse peso do meu corpo. Não lembro, mas vamos lembrar daqui a pouquinho. Tá, então me chamou a atenção a transgressão que era o Secos e Molhados, né? Aqueles caras que tu não sabia se era homem ou mulher, nem Mato Grosso principalmente. E aí em seguida, depois, eu já começo a me interessar pelo rock dos anos 50. Tudo começa comigo pelo rock dos anos 50. Tá, então começa com primeiro o aprender a ler, aquela literatura, o primeiro contato com o Ney Transgressor, os Secos e Molhados. Burt Bacharach vem da onde? Da família daí? Meu pai tinha os discos do Burt Bacharach. E aí por si só tu começa a buscar os anos 50. Eu não sei explicar assim, mas aquilo começou o lance da rebeldia, da transgressão. Sempre foi uma coisa muito importante para mim, muito básico. E aí tinha um seriado que dava na TV, Happy Days, que era ambientado nos anos 50. E aí também tem uma novela, Estúpido Cupido. Sim. Com Neila Torraca. Eu tenho o disco dessa novela. E aí começa... Ele tem Silicampelo. Isso. Aí tinha o disco tem nacional. Betinho e Seu Conjunto. Betinho e Seu Conjunto é o primeiro rock and roll, né? Depois com o Calbi Peixoto, rock and roll e o Copacabana, enfim. E aí tinha essas novelas, tinha o disco nacional e o internacional. Sim. E eu comprei os dois. E aí no internacional vinha o Little Richard. Eu escutei aquele vocal, cara, que é isso aí? O cara tem um pedal de distorção na garganta. E aí me interessei mais ainda por rock and roll dos anos 50. E nessa mesma época... surge na minha vida os Beatles, que eu tenho grandes amigos da família assim, em Porto Alegre, e eu ia lá e eu olhava as capas dos discos dos Beatles e achava aqueles caras bonitos, elegantes. Eu me lembro da capa do Beatles for Sale, que eu achava, até hoje eu acho uma das capas mais bonitas, aquela foto deles. E aí eu pedi de Natal o disco que pra mim começa tudo, que cara, assim, eu não sei se pra mim não tem como começar a ouvir rock and roll melhor do que por esta coletânea aqui, que é uma coletânea só de rock and roll. Então é só rock and roll aqui, e aí começou aqui. Que legal, né? Então, Natal de 76, eu quase me avancei no disco e quase apaguei todas as velas da árvore com o corpo. Tiveram que me avancei. Mas não estava embalado o disco, ou tu viu que era um disco, o volume... Eu sabia que era. Tu já sabia qual era o que era dos Beatles? Não, claro, pedi de Natal. Tu escolheu, Claro, pedi de Natal e me dá aqui, que legal. Os presentes eu sabia tudo que eu ia ganhar. Quantos anos você tinha? Tinha 9. 9 anos. 9 anos, primeiro contato, o primeiro disco que tu adquire, entre aspas, né? Um presente. Já tinha uma coisa que outra
Não, eu já comprava uma coisa que outra, assim, Sim, mas esse, digamos que é o mais É, marcante, é, pela simbologia, pelos Beatles e tal. Aqui, tive E deixa eu voltar só um pouquinho pro Little Richard, porque o Little Richard, com perdão da palavra, chamam da puta velha do rock, né? Porque o cara tem uma atmosfera, tem um feeling, tem o pedal de distorção na guitarra, toda a piração. Ele era bissexual. Total, chamam ele da primeira dama do rock, se eu não me engano. Ele dizia, eu sou o rei e a rainha do rock. Não, e é uma loucura, e vem também a parte da transgressão nisso daí, né? Sim, claro. Se assumir numa década, numa época totalmente... E naquela época, imagina, ele já se maquiava, ele já... O cabelo dele todo pompadour, e o cara era muito louco, e eu adorei. E tu chegou a ter um disco do Little Richard, ou tu começou com o primeiro contato? Mais tarde. Não, porque esse LP do Little Richard era difícil de conseguir, né? Sim, ainda mais em Livramento, eu tava aqui nessa época. Também, claro. E como é que se consumia música aqui no interior do interior, cara? Até os meus 15 anos era difícil, cara. Era difícil, encontrava uma coisa ou outra. Tá, mas é que até os meus 14 anos eu comprava. E outra coisa marcante que me aconteceu depois desse aqui, eu comprava Beatles, eu passei a comprar os Beatles, e em 77 morre o Elvis, que também é uma coisa que eu já conhecia já de quando eu era menor. Quando eu era mais criança, eu vi o show do Elvis de 73, aquele show que ele fez, que foi transmitido para o mundo inteiro, Sim. No Havaí. E eu me lembro da minha mãe dizer assim, ele canta e as mulheres desmaiam. Eu pensei, putz, esse cara deve ser demais. Ele canta e as mulheres desmaiam. Imagina só, né? E eu me lembro bonitão, ele não estava gordo ainda. E me ficou marcado aquilo também. E aí ele morre. Eu me lembro que eu estava tomando banho e eu ouvi na TV a notícia da morte dele. E eu saí saí correndo do banho. Do banho incrédulo. Molhado. Sim. Peladinho. E fiquei assim na frente da televisão. E aí comecei a comprar a revista dele e comprei um que eu não tenho mais aqui, um disco duplo dele. E já estava ouvindo Beatles já nessa época. Então era Beatles e Elvis. Tá bem a diferença, hein? O rei do rock. Já comecei já. Não, eu sempre fui assim, eu sempre procurei ler. Eu sempre li muito sobre música. Então eu já ia nos caras porque já era uma época que o rock já tinha uma história. Sim. Já tinha 2 décadas. Então eu procurava ler e procurava conhecer as coisas que eu lia. Esse cara que foi o grande disso, o grande daquilo. Mas até os 14 anos era basicamente Beatles, ex-Beatles, que eu tenho aí também, ex-Beatles, Elvis e trilha sonora de cinema. Também gosta bastante. Mas musical, instrumental ou com trilha sonora? Existe, por exemplo, o Ennio Morricone ou alguma coisa que tem uma seleção de músicas? Não, Ennio Morricone não. Eu por exemplo, eu aos 9 anos, porque eu me considero um privilégio da minha geração frequentar as matinés de domingo e o cinema. O cinema comum, o Rex, Imperial. O Internacional eu ia, mas ia menos. No Rex do Imperial ia toda semana. Ver os filmes do Oscar. E era uma época completamente diferente desse horror que eu acho hoje. É que tu via filmes, e principalmente no matiné, e de noite também, tu via filmes dos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tá, imagina. Tu via filmes de todas as épocas. Era quase um festival de cinema. Então eu posso dizer que aos 14 anos, 13, 14 anos, eu já tinha um conhecimento da história do cinema que hoje tu não encontra mais. Hoje tu chega num guri de 15, 20 anos e o vento levou, Dançando na Chuva, ele não sabe. Que são os clássicos. Né? Buster Keaton, quem foi, não sabe. Bueno, e do cinema, cara, saindo e vindo aqui, porque eu fico imaginando como é que tu consumia essa informação, como é que chegava ao interior, porque
Era através de rádio ou através de uma influência da televisão ou dos pais ou alguma coisa assim, né? Mas me conta, por exemplo, para te descobrir bandas novas, como é que fazia na tua adolescência, quando virou curioso, né? Claro. E hoje pesquisador musical, porque o que ele tende a ser, e vocês vão ver nas imagens aí, é impressionante. Não, é que até os 14 anos, como eu te disse, era isso, era Beatles, ex-Beatles, Elvis e trilha sonora de cinema. E aí eu tenho grandes amigos do colégio que também começaram a se interessar por outras coisas, e eu já conhecia, eu tenho um livro aí que até eu devia mostrar, que foi o primeiro livro que eu comprei da história do rock, que eu comprei quando eu tinha 11 anos, assim, e ali estava o rock dos anos 50, então eu via tudo o que eu ia comprar, mas eu comprei basicamente pelos Beatles. E aí depois, lá pelos 13, 14 anos, que eu comecei já, Rolling Stones, The Who, isso aqui, porque eu não era muito chegado em, por exemplo, me lembro, eu fui no matinê e vi o filme do Led Zeppelin, The Song Remains the Same. Eu achei Aqui na fronteira? Aqui, claro. Sim, 77, aquele filme é de 76, vamos dizer que 77. E eu vi 2 vezes esse filme, porque eram 3 filmes. Foi quando tu conheceu o Led? Foi quando eu conheci o Led Zeppelin. E eu achei um horror. Detestei. Eu vi o Robert Plant com aquele cabelo cacheado, loiro, com a barriguinha de fora, e fazendo assim no cabelo quando cantava. Eu achei que era a maior bicha do mundo. E nada a ver, né? Pelo contrário. Sim. E eu detestei, mas aí depois, já aos 14 anos, esses amigos meus começaram a comprar um disco do Led Zeppelin. E aí, bom, vou pegar um aqui. Claro, por favor, deixe à vontade. E aí o meu primo, que eu tenho um primo que é médico, uns 10 anos mais velho que eu, que já ouvia música também, já conhecia bastante, me mostra... o primeirão. Esse aqui. E esse aqui é o disco que marca para mim quando eu comecei a aprender a ouvir barulho, ouvir ruído. Aliás, já tinha aqui Helter Skelter. Sim, claro. Já tinha o Helter Skelter aqui, que já é um heavy metal. Que eu ouvia, curtia, gostava não muito. Achava pesado. E aqui eu comecei a ouvir, e eu me lembro que eu ouvi, né, já tinha lido, porque as coisas que eu escutava, que eu conhecia, eu já tinha lido antes. Então eu já vinha com uma base. Acho que isso é muito importantíssimo, claro, porque depois tu vai juntando as figurinhas, vai vendo as épocas e vai casando a história, né? E eu sempre pensei assim, se o artista foi importante e tu não gosta, o problema é teu. Tu é que tem que ir onde o artista está, e não o artista tem que vir onde tu está. Sim. E eu gostei muito desse disco, assim, aí foi uma revelação, né? Sim. Expandiu meu aparelho sensorial. E eu me lembro que as 2 únicas que eu não gostava era I Can Quit You Baby e Dazed and Confused. E hoje o Dazed and Confused é uma das melhores músicas deles, que era muito experimental, né? Que Agora tem isso também, tu sabe que acontece comigo, não sei se com o nosso ouvinte... Sons que tu não sabia o que era. No Dazed and Confused ele toca a guitarra com o arco do violino. Então, o que é isso? Sim, muda. Não, eu te digo, às vezes tu ouve uma música, não gosta, e depois, cara, não sei se... acontece, eu acho que o mecanismo inverso, talvez por tu desconhecer no primeiro momento e querer saber o porquê que tu não gostou, e as coisas começam a se embolar, e daqui a pouco tu passa a ser teu tema favorito. Esse é um dos grandes prazeres de ouvir música, claro. De música. É uma evolução, né? É uma evolução. Com certeza. Agora eu tava lembrando, tem uma música do Physical Graffiti, que, agora me foge o nome da música, que é uma lentinha, depois aumenta, depois volta, daqui a pouco eu me lembro o nome. Bom, mas depois eu lembro. Tá, mas tem uma música lentinha e tal que eu ouvi e disse, essa música nada a ver, cara. E hoje é uma das minhas favoritas do disco, né, cara? Então é só pra ilustrar o que tu estás falando. Mas, Chico, bom, do Led Zeppelin, aí passamos ao que tu buscou com essa tua fome voraz
pelo rock and roll. Tá, e aí eu começo a tomar gosto. Bom, e também... O LED podemos dizer que foi o primeiro... Bom, Helter Skelter, mas depois de disco, assim, foi o primeiro que tu considera pesado. Pesado, por isso que me marcou muito. E nessa época também aí eu comecei a me interessar por Rolling Stones. Então eu peguei 2 aqui que no Brasil saíram edições muito bem feitas dos primeiros, da primeira época deles, dos anos 60, e eu destaco aqui o primeirão dos Rolling Stones de 64. Que, ó, quem é que está em destaque na foto? Brian Jones, que era o líder da banda, era o idealizador da banda. Os outros estão mais atrás, o Mick Jagger está... Sim, lá no... na pontinha aqui, e o Brian Jones ele é o único que está sem terno, né? Camisa branca aqui em destaque e mais à frente dos outros. E aí adorei esse disco. E tinha quando eu tava no... Deixa eu dar uma olhadinha no Stones, esse é o primeiro de 64. E tinha uma... 66. Aqui é o disco de cover, né? Que eles têm. Sim, era tudo cover nessa época. Cover. Fantásticas, né? Inclusive, depois eu fui conhecer I Just Wanna Make Love to You, do Muddy Waters, sim, que é completamente diferente. A do Muddy Waters é lenta. Sim. E eles é acelerada. Demais isso aqui. E comprei os 3 primeiros deles e aí comecei a comprar. Mas aí já conhecendo os Stones, já tinha uma noção. Claro, já tinha lido sobre eles, então já sabia quais eu tinha que comprar. E quando tu ouviu Stones, cara, bateu algo como bateu com Beatles, assim, tipo, uma descoberta porque pra mim, tá, eu não gosto de comparar Beatles e Stones, porque eu acho que só tem a perder, porque os dois são grandes bandas, tem grandes momentos. Cada um com a sua levada, com a sua qualidade. Só que assim, os Stones... Agora eu tô numa fase muito estoniana. Quanto mais tu ouve, mais tu quer ouvir. E mais que eu vi, reouve e busca outras coisas. E comprei recentemente vários discos dos Stones que consegui de época, porque o pessoal meio que vai estar se livrando, consegue. Esse eu tenho, Exile, é um descasso, né, cara? Esse pra mim é o melhor duplo, deles. Muito bom, né? Pra mim é o melhor deles e é o que mais... porque eles são uma banda demoníaca. Eles são uma banda luciferiana. Eles são uma banda orgiástica. É uma banda erótica e marginal. Porque se tu pegar do primeiro disco deles, de 64 até 72, que é o auge deles, quanto mais a barra foi pesando, tu pesquisa a história deles, quanto mais a barra foi pesando, melhor a música foi ficando. Mas tu diz pesando que barra que tu te refere? Tudo, a pressão prisões, sobre a banda? As prisões, as drogas, o lado sexual. Sim, droga, sexo e rock and roll é os Rolling Stones. Droga, sexo e rock and roll é... Sim, os Rolling Stones. Até tem as histórias, desculpa... Não, e as prisões, né? As prisões, o problema dele com os impostos, nessa época que eles tiveram que sair da Inglaterra, porque eles os negócios deles eram uma esculhambação, o empresário não pagava imposto, eles tiveram que sair da Inglaterra. E esse disco ele foi gravado numa casa metade, ou um pouco mais da metade do disco, foi gravado num casarão no sul da França, Nelcot, na Côte d'Azur. E essa casa, deve saber essa história, ela tinha sido um bunker nazista. Sim, não sei dessa história. Tinha sido um bunker nazista. E tinha um porão, que é lá que eles gravaram. Imagina o que deve ter rolado nesse porão. Tá louco? E a atmosfera que os caras gravaram essa música? E eles estavam lá, e era uma marginalidade, também frequentando ali os traficantes, as mulheres deles, né? Anos antes o Mick Jagger fez um filme junto com a mulher do Keith Richards e terminou transando com ela. Isso aí afetou muito a amizade deles. Então tinha uma sombra, uma barra pesada geral assim, na vida deles.
E aí saiu o Exile. E aí saiu o Exile Main Street. Agora me diz uma coisa, cara, só abrindo um parênteses aí sobre Stones, me veio uma história na cabeça do Keith Richards e a história aquela que ele teria trocado sangue. Tu já deve ter ouvido, essa é bobagem, né? Não, essa é bobagem. Ele usava, era da boa, isso sim, né? Porque tu imagina o que ele tinha acesso, cara. Sim, não, claro. Não, isso é bobagem. Isso aí foi uma história que inventaram dele. Não, imagina. E a simbologia dos Beatles naquele disco, no Abbey Road, do pé descalço, do coveiro, que o Paul McCartney foi substituído. Isso é bobagem. Nunca leu nada a respeito disso? Sim, claro. Que te levasse a desconfiar, não, né? Claro, não, nunca. Às vezes sempre chama bobagem. Isso é uma fanfic, o cara criou e... Imagina, pô, que talentoso o cara que substituiu o Paul McCartney. Não, o que apavora é as ideias do pessoal, né, cara? Pá, e hoje em dia com esse fake news, né? Pá, seja, a gente vive, vamos manter o nível. Vamos manter o nível. O que mais tem para nos mostrar aí? Cara, aqui, ó, do outro que eu conheci também, né, muito importante também, foi o Bob Dylan, né? Nosso Nobel. Nobel. E esse aqui é o meu disco predileto dele, que é o Blonde Non Blonde. Também é o disco mais experimental, mais barulhento, mais drogado, até pela foto, né? Ele é uma foto tremida, as letras surrealistas, e é o auge da fase elétrica dele. O terceiro, e depois daquele ele sofre aquele acidente de moto, misterioso, mas parece que sofreu mesmo, e aí depois volta acústico, volta... Noutra vibe. Qual é a tua música favorita desse disco aí, se é que dá pra destacar uma? Não, é que se eu tenho uma música predileta dele é Memphis Blues Again. Memphis Blues Again. Adoro esse disco aqui. E esse disco aqui eu tenho, não sei se tu mostrou ali no meu quarto ali, do meu acervo ali, que eu tenho esse, né, que ele abre, eu tirei uma foto desse e fiz um pôster com essa capa aqui. Acho demais essa foto aqui. Ah, que massa. Eu fiz um pôster. Agora me diz uma coisa, Chico, posso te chamar de Chico? Claro. Eu vi que tu busca sempre pela qualidade, né? Tanto discos de época e importados. Tu percebe a diferença no momento da execução, quando o disco é importado, quando a prensagem é boa, ou tu acha que isso daí é balaca, como diz o pessoal, depende da prensagem, né? Se o som é bom, mas assim, no Brasil você fazia discos de qualidade. Inclusive até vinha o encarte igual com os apetrechos, tudo, quando vinha pôster e fotos, geralmente vinha. São poucos os discos assim que eu me lembro assim que eu comprei e não vinha algum ficha técnica. Material especial, sim. Extras. Não, eu sempre gostei dos discos nacional. Bueno, e depois do Bob Dylan? Depois do Bob Dylan tem aqui essa grande banda aqui que eu adoro. Já tenho um irmão meu que tem a banda predileta dele. E é uma das minhas prediletas aqui, que é o The Who. O Tommy foi o primeiro disco deles que eu ouvi. Que é um ópera rock, né? Que é uma ópera rock, que também eu conheci com um grande amigo meu que me influenciou muito. Não sei se tu conhece o Dica. Dica, já ouvi falar. O Dica não, eu acho que eu conheci, tinha uma locadora, né? Sim, mas isso, eu conheci através de terceiros, uma locadora de CDs. E ele tinha uma grande coleção de discos. Você conheceu, ele botou som no meu aniversário de 15 anos. E a gente... Só rock and roll? Sim, não, Não, e coisa que tava rolando na época, assim, mas coisa boa. Assim, não, música brega de jeito nenhum. Não, aqui não entra. E foi uma festa muito boa, grande. E aí a gente ficou amigo, ele tinha uma grande coleção de discos, e com ele eu me aprofundo no Led Zeppelin, ele sempre foi grande fã do Led Zeppelin. E aí eu pego para ouvir ele tinha o Tommy, é um disco duplo, né? Separado, uruguaio.
E eu adorei, cara. Pá, adorei. E essa aqui é uma edição inglesa, meu pai trouxe. Meu pai... Sim, porque a capa do Nacional é outra, é com ele na... Esse aqui também é uma edição europeia, eu acho. Meu pai trouxe, porque meu pai ele era bancário, mas ele também era agente de viagens da Varig. Então ele viajava seguido e eu dava uma listinha para ele. Imagina, e na época ainda. Que legal. E ele me trouxe esse aqui, ó, esse tome original em inglês. E quando eu estava só nos Beatles ainda e comecei a ler esse livro que eu devia ter pegado esse livro que eu tenho ali, Rock Espetacular, que era um 3 fascículo, e eu já comprei o que vem a capa dura, já com os 3. E eu comecei a me interessar muito pelo The Who, e tinha uma hora que esse livro é de 76, eu fui comprar mais tarde, uns 2, 3 anos depois. E aí eu me lembro que dizia assim, e o primeiro LP deles, My Generation, hoje é impossível de se conseguir. E me dava uma tristeza, assim, porque eu queria conhecer. E sim. E aí, porque esse disco, ele foi... O The Who, ele lança o primeiro disco e eles brigam com a gravadora. E vão para outra, que os empresários deles montaram. E então esse disco, o My Generation original, ele sai fora de catálogo já em 67. Pela briga e pela migração. Briga, claro. E então você vê, claro, então você vê que na 76 ainda não tinha saído coisa. E aí pela primeira vez isso aqui eu acho que é 1980, 85, cara, quando eu tava com a perna quebrada, que eu tive um acidente horroroso, quase perdi a minha perna. E meu pai vem de viagens e eu já tinha pedido para ele, né? Pelo amor de Deus, me traz o... E ele The Who. My Generation. Achou. Da onde vem essa pérola aí? De Londres. Diretamente. Que massa, lançado pela Virgin. Relançado pela primeira vez pela Virgin. Isso aqui é 80 e poucos, não tá o ano aqui, mas a reprodução exata do original, em mono. Depois tem aí as caixas dentro. Essa aqui eu tenho uma caixa com 6 CDs, com tudo dessa época aqui, os compactos e outra. Toda a história. Estéreo, versão mono. Deluxe. Que massa, cara. É bom falar com um colecionador, né? O cara tem cada pérola aqui. E esse aqui eu digo que não é talvez não seja o meu disco predileto do The Who, mas é um carinho especial por esse disco aqui. Porque foi difícil de conseguir, tu tinha toda a história. E eu li assim, que não é impossível de conseguir, me dava uma tristeza. Mas demorou, tu disse aí 70 e poucos para 80, quase uma década de espera pelo... quase uma década. The Who. Quando chegou também não saiu da vitrola. Né? E tá muito bem, em bom estado isso aqui. E do The Who, meu velho, depois tu passa pra quê? Do The Who, outra, também nessa linha. Cara, isso também, é uma pedrada também, cara. Também nessa linha do The Who, de não achar o disco. Eu já estava morando em Porto Alegre, fiz jornalismo em Porto Alegre, e um disco difícil também de conseguir de uma banda que eu, junto com o The Who, da mesma época, das bandas que eu mais tinha vontade de conseguir, porque eu e o Dica, assim, em seguida que a gente, 15 anos que a gente se conheceu, 82, 83, 84, a gente saía na noite, eu me lembro que tinha uns frio horroroso, e a gente saía atrás de hippies. Por que a gente saía atrás de hippies? Porque esses caras podiam ter esses discos que a gente estava atrás e não conseguia. A gente saía atrás de quem pudesse ter. E uma banda que eu queria conhecer, e que assim, praticamente a gente não tinha nem esperança de conhecer os Yardbirds. E aí, uns anos depois, eu vou, mais pro final dos anos 80, eu vou para Porto Alegre,
E aí eu consegui essa maravilha aqui, é um dos meus discos prediletos. É o primeiro disco de estúdio deles, já com o Jeff Beck, e ele barbariza aqui, né? Esse aqui dá pra dizer que é o primeiro disco psicodélico inglês, 66, julho de 66, e é uma loucura isso aqui. Não te digo que eu passei um tempo a pão e água, mas foi quase isso. Demorou, tá? Juntando para comprar? Juntando para comprar. Não, eu lembro que eu recém tinha o dinheiro e aí, bom, foda-se, eu comprei o disco e... Tá, e me diz uma coisa, já que, só para ilustrar pro pessoal que está nos acompanhando e tem menos de 40 aí, que antigamente não tinha Spotify, não tinha tudo, tinha que contar com as rádios que prezava, até tocava algo de rock, mas era um rock comercial, 100% comercial. Em Porto Alegre tinha a lendária Ipanema FM. Claro. E depois tinha São Paulo Maldita, tinha outras rádios que tocavam, mas eu digo, para ter acesso a esse material... Era um pouco mais complicado do que hoje. Imagina, tu leu sobre Yardbirds e ficou quanto tempo querendo conhecer e sem conhecer? Imagina? Eu também uns 5 anos. E agora tu me descreve a cena quando tu bota o play na vitrola. O que tu sentiu quando tu ouviu a primeira vez o Yardbirds? Que era um disco tão esperado, tem toda aquela... Primeiro a paixão pelo rock, depois a apreensão. A sede. A apreensão, assim, queria ver o que era, assim, de diferente, de coisa. Algumas coisas tu não pegava, tu pegava depois, porque tu tinha para pegar certas inovações, certas, né, invenções, coisas que nunca ninguém tinha feito, tu tem que reportar a época, porque hoje já é comum uma guitarra distorcida, uma coisa, mas não nessa época. Claro. E o meu interesse pelos Yardbirds foi muito alimentado, em primeiro lugar, por esse disco aqui. Esse, junto com o primeiro do Led Zeppelin, é o disco que me introduziu o barulho. Que até tem aquela questão de um que puxou pro outro, que copiou o Truth, porque sim, um andou do Led tocando Zeppelin, um pouquinho, o Page tocou com o Beck e tal, né? Em primeiro lugar, são dois egocêntricos, né? O Jeff Beck e o Jimmy Page. Então, o Jeff Beck diz que já é o tipo de banda que o Led Zeppelin ia fazer. Isso aqui saiu 6 meses antes do... E só para não perder o fio, já que tá falando do True e mostrou o primeiro do LED, tu vê semelhança entre os dois discos? Tem semelhanças, claro. Tem, né? Claro, o peso, Não, mas eu te digo, é como se fosse num universo paralelo, eles meio que se conversam, pelo menos foi a impressão que eu tive depois de descobrir essa história, né? Eles eram amigos desde os 14, 15 anos, né? E os dois eram... mestres do blues, né? Cada um com as suas particularidades. O Jimmy Page tinha aquele lado mais acústico também, mais esotérico. O Jeff Beck mais ousado na experimentação. E esse aqui é o disco que eu mais levei tempo para achar que eu já tinha ouvido tudo. Esse aqui eu comprei em 82. E só lá por 88, 89, que eu achei que eu tinha realmente entendido tudo, ou escutado tudo. Porque eu ainda estava muito na audição linear, tá? Da nota por nota, como tem os solos do Jimmy Page, coisa. Mas o Jeff Beck e um certo negro que vai vir daqui a pouco, me mostraram o som em si, ouvir o som, o não linear, né? O som em si, a experimentação sonora. E esse disco aqui é impressionante. Esse aqui é um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida. Ele regrava Shapes of Things dos Yardbirds aqui, ele abre com esse... Shapes of Things saiu no começo de 66, é um dos precursores da psicodelia. Ele faz uma escala orientalizada e microfonia, o som. E aqui 2 anos depois ele regrava essa música, é muito mais ousada aqui. Ele usa uma pedal steel, que é aquela aquela guitarra que você toca sentado na música country. Sim. Ele desafina toda ela e passa um slide, né? Numa pedal steel desafinada, toda distorcida. Ela faz
ricocheteia nos que loucura, né, cara? Nos alto-falantes. E tu imagina os caras começaram a experimentar. Então era uma coisa totalmente nova para mim, então, e é um disco experimental. E eu levei anos para realmente entender tudo, achar que eu tinha assimilado tudo. Assim como outro disco que eu vou mostrar aqui. Vamos pro próximo, mas esse Jeff Beck aí Jeff Beck, Rod Stewart, aqui que o Rod Stewart surge, e o Ron Wood que dá um show de baixo. Eu até ouso dizer que eu acho que poucas vezes o Ron Wood foi tão bom guitarrista quanto ele foi como baixista aqui. É fantástico, esse é fantástico. Só nome de peso, né, cara? E o The Faces também, ele tem um box especial do The Faces, tá louco? E o Rod Stewart, só pra falar, o Rod Stewart tá como o mais vendido esse mês, sabia? Com um The Best of, o Greatest Hits, algo assim. O que ele canta aqui é impressionante, né, cara? Ele canta aqui... um branco de alma negra mesmo. E... não tem problema mostrar essa capa aqui? Não, espero que não, né? Não sei como é que vai ser lá o tio Zuckerberg. Pois essa é a capa do Electric Ladyland, o grande disco do Jimi Hendrix, que também foi um disco que eu levei... depois é bom não mostrar muito, senão dá... Que loucura. Esse é o grande disco do Jimi Hendrix, e também esse disco aqui, o que me marcou, porque eu passei uns 6 meses ouvindo ele nos fones, de noite, no escuro, e no começo só gostava de umas 3 ou 4 músicas. Não conseguia entender. Não entendi. Essa questão da psicodelia e do experimentalismo, que o cara ele tem que estar preparado para ver, saca? Porque senão tu ouve, tu até às vezes descarta e depois quando tu volta preparado, isso é o fantástico da música, já me aconteceu em vários discos. Era uma coisa muito ousada pra mim, muito ousada, muito nova, muito radical. E ali eu me lembro que uns 6 meses depois, tem uma música comprida aqui, né, que é impressionante. E aí bateu, eu digo, não, cara, não ouve, não presta atenção só no solo, nota por nota. Te dá conta que todos esses sons estranhos que tu tá ouvindo é feito por uma guitarra. Aí acendeu a luzinha. Tu tá louco. O Hendrix é sobrenatural. Mestre, né? não tem explicação, né, cara? Sobrenatural. Eu costumo dizer, eu e o meu grande amigo Tomás Albornoz, Carlos Tomás, conhece? Não conheço pessoalmente, não. Não conhece? Não. Eu tô voltando há pouco, fiquei muito tempo fora, né, cara? Mas vou ter o prazer de conhecer em breve. A gente costuma dizer que o Hendrix é cósmico, tá no espaço sideral, o Jeff Beck na estratosfera e o resto na Terra. Sim, porque o Hendrix é um absurdo que tava na frente do tempo, né, cara? É impressionante. Pena que o cara durou 27 anos. Tu imagina se estivesse vivo até hoje. E o que ele produziu nesses poucos anos é impressionante. Hendrix é um capítulo à parte na música. E junto com o Jeff Beck e o Jimi Hendrix, não dá para outra banda que eu saía na noite aí com o Dica atrás de hippies, eles podiam ter esses discos. E aí meu pai foi viajar em 84 e me trouxe esse clássico aqui da psicodelia, do blues psicodélico, rock, pop, blues psicodélico, que é o Cream. Com Eric Clapton. E esse disco também eu tinha levei um tempo para conseguir ouvir ele, né? Já queria muito ouvir, não tinha como. Essa aqui é uma edição italiana. E há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, agora eu posso dizer que eu realmente ouço o Disraeli Gears, porque ele foi eu comprei a edição em CD dupla, que vem a versão em mono. E para te perceber o peso do disco é a versão em mono. Por isso que eu levei um tempinho, inclusive, para gostar desse disco. Sim. E depois... Isso é nesse disco ou tu prefere mono do que estéreo? Essa versão em CD, ela vem o mono original e ela vem uma remixagem do estéreo, recuperando essa qualidade que deveria ser esse estéreo aqui, mas porque nessa época assim, eles pensavam o disco em mono.
E muitas vezes, no caso dos Beatles também, os Beatles, por exemplo, eles nem ouviam a versão estéreo. Eles nem ouviam. O George Martin lá fazia a versão estéreo porque eles pensavam os discos em mono. E o Disraeli Gears ainda está nessa linha. Em 68, já com o Electric Ladyland, já começa a vir os estéreo, já começam a fazer os discos mais concebendo em estéreo. Então essa versão, esse é um estéreo novo, com o peso que não havia aqui. E depois do Cream, Chico, o que tu vai nos mostrar aí? Bom, depois do Cream, sai a melhor revista que já houve aqui no Brasil, a revista Bis. E antes da Bis assim, aos 15 anos, eu já passei a comprar a Som 3, que era uma revista de aparelhagem de som e também tinha uma parte de música. E era a única assim, revista de música assim, que tinha para eu te informar. E em 84, eu compro o meu primeiro disco, que eu não era muito chegado também, não tinha uma certa antipatia pelo punk. Depois... Acabou gostando. Depois é primordial para mim. E aí eu compro o meu primeiro disco. Me lembro que saiu uma reportagem assim, falando maravilhas. Eu digo, pô, vou ter que conhecer. Porque eles já tinham influência de uma grande banda, que agora me dei conta, eu tinha que ter mostrado. Bom, tá, mas depois... Eles já eram influenciados pelos Doors, que eu já ouvia. Então, junto com o Cream, e essa era... Os Doors recém saiu um disco ao vivo deles aqui no Brasil. Eu comprei, adorei. E aí eu comprei a primeira banda pós-punk no ano do lançamento, que sai aqui no Brasil, que é o maravilhoso Echo and the Bunnymen. Esse disco aqui, Ocean Rain, é uma loucura. É uma maravilha, e até pela capa, né, cara? Sim, não, fantástico. A capa é uma bruta. Pô, o Echo and the Bunnymen foi o primeiro show internacional que eu vi em Porto Alegre, cara. Quando eu fui, me mudei faz anos, tocaram no Opinião. Eu vi eles em 87. Showzaço. Showzaço no Gigantinho. Só 5 mil pessoas no Gigantinho. Só 5 mil. E foi um baita no show. Eles já estavam em seguida, depois eles terminam, né? Já estavam de mal nessa época, assim, E esse disco é uma maravilha, cara. Anos depois, esse disco eles são acompanhados por seção de cordas, né? Violoncelos, violinos. E depois eu fui saber que isso aqui era influência daquela grande banda americana da psicodelia dos anos 60, que é o Love. Sim. Banda, fantástico, tem uma edição especial. The House Not the Motel. Isso, isso. Que é a mais conhecida deles. Sim, sim. Esse dia eu tenho uma edição especial, tem vinil também. Vem vinil e CD. E aí eu começo nessa época que eu sofri um acidente de moto, tava meio de molho aí, eu já tinha ouvido muito de passagem falar de uns amigos meus na Ipanema, lá em Porto Alegre, ouviram e adoraram. Eles ouviram um programa sobre o Velvet Underground. E aí eu tô com a perna quebrada, coisa. Chegou um amigo meu de Porto Alegre. Eu tava ouvindo uma banda que eu não ouço mais, que eu enjoei. E a época que eu faço a transição, da época dos hippies, que eu ouvia tudo da época dos hippies, da psicodelia, do heavy metal e do progressivo. E que algumas bandas... E nessa época eu fiz houve uma coisa importante para mim, que eu começo a me interessar pelo pós-punk, pelo punk, e aí ouço essas bandas e eu faço um levante punk na minha coleção de vinil. Eu me desfaço de Yes, Emerson, Lake and Palmer, umas bandas de jazz rock que eu tinha ali. Eu tava muito assim na técnica, na coisa. Quase que eu descambo para esse lado aí, que hoje eu tenho quase que menosprezo. Não gosta do prog? Não, gosto, mas algumas bandas. Não, eu tenho, depois essas que tu citou, tu não gosta. Eu ia te perguntar porque não mostrou nada de Pink Floyd, tu gosta ou não? Claro, principalmente o primeiro, o Syd Barrett é um dos meus heróis. Mas o Pink Floyd, ele não era virtuose, não eram músicos virtuosos.
Era viagem. Era viagem, e era música moderna. O que eu passei a enjoar é aquele rock progressivo virtuoso e muito barroco. Tipo Yes. Tipo Yes, tipo Emerson Lake and Palmer, que eram os caras que tocavam música clássica na tomada. E isso envelheceu, e era aquela coisa riponga. Aquela coisa hippie que foi ficando caricata e datada. Não, o Yes para mim hoje é uma música datada. Emerson Lake and Palmer. E aí ele chega de Porto Alegre e me mostra esse disco aqui. Isso aqui teria sido o quarto LP deles, que não saiu na época, do Velvet Underground. E aí eu conheço o Lou Reed, e aí compro uma coletânea do Lou Reed, e aí foi pá. Eu em seguida, que eu melhoro da perna, eu vou a Porto Alegre e eu ouço Walk on the Wild Side, com aquela letra pra lá de barra pesada, né? E eu acho que é a música mais conhecida, né, do Lou Reed. É o maior sucesso, é o único sucesso que ele teve na vida dele. Ele era um cara mais dele. Sim, porque depois é o Velvet, né? Depois é que estoura aí. E aí eu me encantei com isso aqui. É, né? Sunday Morning, Erin, por aí vai. E aí eu me lembro de ler na Bisa a crítica desse disco aqui, e o cara dizia assim, quando tu acha que essas músicas foram gravadas? 85, que era o ano? 85, 77, né? Do punk, 86, cara, à frente ainda. E não, isso foi gravado em 68, 69. Eu digo, puta, cara, isso é Fog Notion. Fog Notion é pós-punk total. E aí eu fico D4 pra essa... Pirou na banda. Adorei. E aí corre toda essa... Eu me desfaço dessas coisas riponga. Yes, Emerson Lake and Palmer, uns jazz rock chato que eu tinha aí. E redireciono o meu pro rock and roll mais puro, mais autêntico, mais rock and roll. Agora, Chico, aproveitar e te falar, já que tu tem uma bagagem gigantesca aí de música, pro pessoal que quer entrar no rock, tu mostra teu Velvet antes disso, mas já vai pensando na pergunta dos discos que tu tem separado aqui, e o pessoal que quer conhecer mais a juventude, porque o que acontece hoje é a geração Z que mais consome discos, tá? Compra, que vai atrás, sim, que resgata, que busca. Essa geração, ela nunca teve contato com o mundo analógico, ela busca esse mundo, busca o contato, o físico, o ouvir, e precisa de tu ter um norte. O que tu recomendaria para o pessoal, tipo assim, para ouvir rock and roll, o rock em seu estado puro, e aí eu deixo para ti o teu critério, que tu diga e mostre 3 discos aí que mudaram a tua percepção de música. Forte essa, hein? Porque tem tanta coisa, pois cara. Olha, é uma coisa que eu até tenho que pensar, se eu falar assim, falar de primeira assim, vai ser meio superficial, mas tá, se tu quer 3 coisas, agora, né, nesse momento da minha vida, eu voltei aos anos 50, porque eu sou da turma do CD, então eu tenho caixas de CD de rock and roll dos anos 50, fantástica. Então, assim, cara, pega uma coletânea do Chuck Berry. Pega uma coletânea do Chuck Berry, que aquilo é rock and roll, e também ouçam as primeiras gravações do Elvis, na Sun Records. Não tinha bateria ainda, né? Fantástico. O Keith Richards fala, uma das maiores bandas de rock que já houve foi aquela banda do Elvis, que era ele no violão, na guitarra, o violão não gosto de dizer, guitarra acústica, o guitarrista e o baixo, que o cara fazia o baixo e fazia a bateria no baixo, que ele dava no cavalete, do braço do baixo, do contrabaixo, e aquilo era amplificado, tinha um microfone, então fazia... Tinha esse ritmo. E fantástico aquilo. Eu acho as gravações do Elvis na Sun, assim, aquela beleza misteriosa. Tem uma coisa ali que é de uma pureza, era uma inovação, né? Total. Total, claro. E o último, que ficou faltando das 3 dicas. Um disco dos Stooges.
Aí é barulheira também, né, cara? Aquele ali é um fan house que tá ali pra... É o primeiro. É o primeiro deles. Mas eu vou, só pra terminar o Velvet, claro, aqui... por favor. Então, em 86, isso aqui saiu em 85, tá? Que foi a primeira vez que o Velvet Underground, eles se tornaram a banda mais influente no rock. Já nos anos 70, eles se tornaram mais influentes que os Beatles. E o impressionante é que é uma banda que não vendeu pouquíssimos discos, eles influenciam o que vai surgindo de novo ao longo dos anos 70, até a década de 80, no pós-punk, então, rock eletrônico. O Velvet, eles foram a primeira banda a se referirem a eles, já em 66, antes do primeiro disco deles. Porque, engraçado, a vez que eles mais tiveram na imprensa foi quando eles estavam com Andy Warhol. Né, o grande... Sim, da capa da banana que tá aí. O grande artista plástico, o grande gênio das artes, que patrocinou eles, e eles faziam um show multimídia. Inclusive a multimídia nasce lá com eles, naquele ambiente de Nova York. E então eles estavam muito em evidência na imprensa por causa do Andy Warhol. E ali já falam uma banda de rock eletrônico. 60 e pouco, 66. E aí depois, em 67, eles lançam o primeiro disco, que não vende pouquíssimo. O segundo disco vende menos ainda. E os outros, que são mais palatável, mais um calminho, não entra nem nos 200. E por que tu acha que teve esse fracasso de vendas, digamos? Era uma música muito à frente do tempo? Eles eram muito radical e eles tiveram também... Eles tiveram falta de sorte no lançamento do primeiro disco, que houve um problema com um cara lá que ele foi fotografado na contracapa, e ele foi um cara lá da Factory, do Andy Warhol. Ele foi preso por droga e ele precisava de dinheiro para pagar fiança ou pagar advogado, essas coisas, e ele foi na gravadora e disse assim: vocês usaram a minha imagem sem permissão, então se vocês não me derem uma grana, eu vou processar vocês. O que a gravadora fez? Não deu dinheiro para ele e recolheu todos os discos. Só relançou mais tarde. Pegaram um airbrush e borraram o rosto dele na capa. E aí lançaram. Aí o momento já tinha passado também. Sim. E eles eram muito radical e se relacionavam mal com a gravadora. E foi isso. Eles eram uma banda que não muito diferentes, muito fora assim do que estava acontecendo na época, porque eles eram o futuro. Perfeito. E Chico, me diz uma coisa aí, músicas... punk, new wave, tecnopop, post-punk, glam rock, tudo passa por eles. É impressionante. E aí em 85, nos Estados Unidos, relança os discos dele pela primeira vez, que são esses aqui. Esse é o primeiro relançamento, de 85. Meu pai foi viajar mais uma vez, uma listinha pra ele. Mas essa foi fácil, porque me traz todos do Velvet. Os três que eles lançaram. Esse aqui eu considero o disco mais radical dos anos 60 e a minha gravação predileta. Pode usar o estúdio de duas maneiras: registrar ao vivo, né, tocando ali na hora, ou usar o estúdio como um instrumento, fazendo overdubs e gravando uma coisa depois da outra. Gravação ao vivo no estúdio, como Sister Ray, para mim não tem, tá? O Sister Ray é um microcosmo de tudo que foi acontecer mais tarde. Aqueles órgãos de New Wave, já tinha aqui, tudo, é radical, é uma gravação paulada. Aí depois eles lançam esse terceiro aqui, que é calminho, e que não ficou nem nos 200 mais vendido. A gravadora tinha muita má vontade com eles também, e aí despedem eles. E eles ficam com a fita, não lançam e ficam com as fitas do que seria o quarto disco deles. Que sai esse, e junto com esses aqui,
Um ano depois lançam esse aqui também com mais gravações dessa época aqui. Tinha umas gravações de 68 ainda com o John Cale. O John Cale ele sai depois do segundo. Gênio. Fantástico. E também esse aqui, ó, esse foi o único disco deles, porque ele foi lançado pela Atlantic, é o último disco deles, de 1970, e o Lou Reed ele sai da banda um pouco antes do lançamento do disco. Era briga, e o empresário deles era mau caráter. O Lou Reed briga com o empresário. E esse aqui foi o único disco deles que se manteve em catálogo. Então esse aqui é o único disco deles que dava para ter acesso. Os outros não era tão inacessível, mas tu tinha que procurar. Era mais difícil. É. Agora, Chico, alguma coisa mais atual? Tu ouve música hoje em dia de bandas novas? Não, nada? Qual é a banda mais nova que tu lembra, assim, que vem na tua cabeça? Que tu ouviu, tipo, a última banda que tu conheceu, a banda mais que tu curtiu, surgiu, claro. A banda... Não, que tu ouça no teu dia a dia, assim, que tu curta. Eu te digo só pra gente ter uma ideia desse espaço-tempo que tu orbita aí entre década de 50... Eu tô ouvindo Del Shannon agora, tô ouvindo... O Shannon é 60, por aí, 50 e pouco, 60. Esse cara aqui, que é um dos maiores gênios da guitarra, é um precursor também, assim como o Velvet Underground. O Bob Dylan diz que ele é o pai do heavy metal. Ele surge no final dos anos 50, que é o Link Wray. Esses dias eu ouvi um disco do Link Wray. Aqui eu tenho todos esses CDs aqui. Foi quando ele acompanhou um cantor no final dos anos 70, Robert Gordon, que ele era muito influenciado pelos anos 50. E são 3 ao vivo. Esses 3 aqui são ao vivo. Esse aqui é um dos primeiros shows que eles fizeram. E é fantástico, é uma loucura o primitivismo e ao mesmo tempo o futurismo do cara. É um rock and roll radical, mas muito, muito embasado nos anos 50. Tá? Não é uma reprodução daquele som dos anos 50, é uma coisa, é aquele estilo rock a and roll influência, dos anos 50, mas com um som paulado. Ele é o pai do Pete Townshend, do The Who. Ele é o cara que inventa o power chord, o rumble. E esse aqui são os 2 discos de estúdio que eles lançaram em 77, 78. E aí depois eles se separam. E o rumble, ele teve a honra, teve o privilégio de ser talvez o único instrumental que foi proibido na época, e mesmo assim fez sucesso. Por que foi proibido? Foi proibido porque rumble rumble é um rumor e também é uma briga violenta. E na época tinha nos anos 50, com o rock and roll, tinha o lado mais marginal da coisa, aqueles carinha de jaqueta de couro, brilhantina e canivete. E tinha as brigas de turma. As turmas pegavam. Então tinha um rumble, qualquer coisa. Então eles tinham um medo que essa música influenciasse, claro, atirasse óleo na fogueira. E proibiram a música. E mesmo assim ela faz sucesso. Chico, infelizmente nosso tempo está acabando, mas já fica aqui o convite e o recado para os ouvintes. Já combinei com ele previamente. Vamos ter a parte 2 da entrevista num futuro próximo, para falar, para mostrar outras relíquias tuas aí. Muito obrigado. Também, obrigado. Agora um recado final aí para o pessoal que gosta de música. Continuem ouvindo, continuem tendo prazer com música, e é isso aí.